eu vi que você, pô, essa semana passada e a outra, você rodou pra caramba. Nossa, aí, bastante. todo mundo querendo saber o que tá acontecendo em Cuba, a sua opinião. Você virou a porta-voz de Cuba. Uma responsabilidade. Qual que é a sua história, assim? Porque eu estive em Cuba em 2015 ou 2016. Já não morava lá. Já não morava? Não. Como você viveu até que ano lá? Qual que é a história? Eu nasci em Havana, fui criada em Guantánamo, morei em Guantánamo até os 12 anos, saí de Cuba em 2011. Começou com meu pai. Meu pai é engenheiro em telecomunicações eletrônicas, ele trabalhava em ETEXA, que é a empresa estatal, né, que cuida da telefonia e da internet na época. Internet que o povo não tinha acesso, só para os que vinham de outros países, para relações com a ditadura cubana e para a cúpula do governo. Então, assim, naquela época meu pai tinha acesso. Quando mais ninguém tinha, ele tinha. Então, era um cargo muito alto. E aí, quando você entra, assume um cargo importante, você tem que entrar para o Partido Comunista de Cuba. Eles te obrigam a entrar. Colocam contra a parede e você tem que entrar. E meu pai não queria. Porque depois que você entra, você não consegue mais sair. Ah, é? Exato, você não pode falar, cansei. Não pode. E em Cuba pra sempre. E meu pai não queria isso. Ele tinha eu como filha, minha mãe estava grávida e falou, opa, eu não quero essa vida para as minhas filhas. Eu quero que elas cresçam com outra realidade. E aí, ele tem família brasileira. Meu pai, a família dele é libanesa. Por parte de pai. E aí, há muito tempo atrás, migraram. Uma parte foi para Cuba, outra para Venezuela, para o Brasil. O avô dela teve que ir pra Cuba, né? Não podia vir pro Brasil, menos pior, né? Caramba! E aí, a prima dele, brasileira, fez uma carta oficial convidando ele pra vir de visita. Aí, ele veio de visita e ficou. Só ele? Só ele. Deixou minha mãe grávida, da minha irmã do meio, tinha 5 anos na época. E aí, ele veio, ficou esses 3 meses, que é o máximo que um cubano consegue ficar fora de Cuba. E depois ficou 1 ano ilegal. Até que ele falou, opa, eu tenho que fazer alguma coisa para documentação e tal, para começar a trabalhar oficial e poder trazer a minha mulher e minhas filhas, né? Mas, só para... Desculpa te interromper, mas quando ele fica aqui ilegal, o que acontece em Cuba? Ele é procurado, ele não pode mais voltar? O que acontece? Não, nada, não aconteceu não nada. Não, com ele não aconteceu nada. Mas com um cubano normal aconteceria? Não, com um cubano normal não. Meu pai era um cubano normal. Só não aconteceu. Ele pensei que ele tava numa posição que... Não, ele tinha a posição de... Não era da cúpula do governo, não. Ele só ocupava um cargo em ETEXA, que é a empresa estatal que cuida da rede de telefonia e tal. É um cubano comum. Tá bom. Só que cubano comum é todo mundo, menos a cúpula do governo. Entendi. Que são os militares. Exatamente, os militares, a família dos militares, enfim. E aí ele pediu asilo político, depois de estar 1 ano no Brasil, foi à Polícia Federal e pediu asilo político. Ok, ficou exilado político aqui no Brasil. E aí, depois de quase 4 anos, ele consegue tirar minha mãe de Cuba, através de um amigo argentino dele, naturalizado brasileiro, que fez a carta convidando ele para vir pro Brasil, assim como ele fez. Sim. E aí ela veio, chegou no aeroporto, já foi direto na Polícia Federal pedir asilo político, porque ela tinha direito por ser casada com meu pai. Sim. Então ela já ficou como exilada política também. E aí, nesse período, minha mãe é engravida da minha irmã caçula, a brasileira. A terceira? Caramba. Coisa de Deus, porque acabou ajudando a gente, mas não estava... ajudou a gente por ter uma irmã brasileira. Só que assim, não estava nos planos. As coisas de Deus são inexplicáveis, não estava nos planos. Eles estavam muito apertados, gastando muito dinheiro. Foi muito, muito caro, né? Sim. A nossa saída de Cuba foi muito cara. Mas enfim, as coisas de Deus são assim, ela foi o presente da nossa família, eu falo, ela se acha com isso, brasileira, né, um pouquinho chata, um pouquinho chatinha. Como que ela chama? Maria Cecília. Maria Cecília. E aí a gente, depois de quase 3 anos, consegue sair de Cuba. Minha irmã do meio conhece meu pai com 5 anos. Ele volta a me ver com 12, meu pai. E a gente conhece a nossa irmã caçula com quase 3 anos. E nesse período, ficamos com os nossos avós maternos, em Cuba.